Olá, bem-vindos ao Entre Páginas. Eu sou o Daniel. Eu sou a Maria Inês. E eu sou a Catarina. Este mês vamos falar-vos de Proxy, uma antologia cyberpunk da editorial Divergência, que tem como autores Vítor Frazão, Júlia Duran, Carlos Silva, Marta Santos Silva, José Pedro Castro e Mário de Seabra Coelho. Esta antologia foi editada por Anton Stark e foi publicado em 2016 no Fórum Fantástico. Sim, em setembro de 2016, e nós tivemos a oportunidade de estar presentes neste momento da apresentação, que foi muito interessante, porque estiveram todos os autores, ou acho eu que estiveram todos os autores presentes, mais o editor, e portanto conseguimos perceber também um bocadinho aqui o que é que estava por trás da vontade de ter uma antologia cyberpunk, em que eles indicavam que era a primeira antologia deste género a ser editada em português, por autores portugueses, e que também mostrava aqui uma vontade da própria editorial Divergência de apostar em antologias com o máximo de qualidade e ao mesmo tempo apostar em géneros e mostrando várias perspectivas ao mesmo género. Portanto, eu lembro-me de ter o Anton Stark a dizer mesmo que nós não queríamos apresentar o cyberpunk de uma forma, mas sim de queremos mostrar várias perspectivas, o que claramente está presente no livro. Sim, eu por acaso achei que os contos foram todos bastante diferentes. Eu acho que eles todos abordaram coisas ligeiramente diferentes, até porque eu acho que algumas das coisas vêm dos backgrounds dos autores, do pouquinho que eles nos mostram nas notas, digamos assim, biográficas. Eu acho que algumas coisas que passam. Sim. Eu diria que é mais uma questão. Cada autor tem um estilo muito diferente. Há uns mais focados na ação, uns são mais narrativos, uns são mais retratam mais as relações interpessoais. Acho que divergem ou abordam as pequenas nuances que o estilo tem. Sim. São abordadas sempre de forma também diferente entre os seis. Não há muita sobreposição entre eles na forma como abordam as coisas. O que eu acho que também, não sei até que ponto foi um esforço consciente ou foi uma coisa planeada ou se foi apenas uma coincidência, mas parece-me. Eu acho que a Divergência, normalmente estas antologias também não surgem apenas de convites diretos, eu acho que eles vão também recolhendo, devem convidar. Eu lembro-me nesta apresentação deles dizerem que acho que havia mais contos até, ou pelo menos se calhar posso estar a inventar, mas lembro-me deles conversarem sobre isso, de que também fazem uma seleção de alguns contos e portanto eu acho que há algum esforço consciente também do sentido que eles querem dar, o editor quer dar ao conto, à antologia, mas sim, depois os próprios autores também são diferentes e portanto eu acho que houve aqui uma junção, um balanço interessante, não é? Sim, mas será uma questão mais editorial do que necessariamente dos autores. Sim, da talvez. forma como tu o pintas. E eu estava a dizer era que achava pouco provável que os autores, por coincidência, os seis fossem parar a partes diferentes do género só por acaso. Talvez. Por isso, se calhar, é possível que tenha havido um esforço do editorial e se calhar até o editor foi dando assim uns toquezinhos do género: olha, tu se calhar foca-te mais nisto ou tu foca-te mais naquilo. Talvez. Disso não Faria- tenho informação, Sim. mas faz algum sentido, Mas não é? e até faria sentido por aquilo que vocês estão a dizer. Eu não estive na apresentação. Já foi há 10 anos, devo dizer que já não me lembro de tudo que Também já não me lembro. Mas é possível que seja um bocadinho das duas coisas, sim, eu acho. E eu acho que a Divergência, eu acho que isso também, a editorial Divergência também, isso é uma coisa que está presente, porque eles fazem este esforço de edição e de trabalhar com os autores, e lembro muitas vezes de ter o Pedro Cipriano, que é quem nós reconhecemos como estando mais à frente da editorial, dizer, muitas vezes dizer isso mesmo, que também queremos quer trabalhar com os próprios autores, não vão só publicar porque sim, haver aqui este balanço, e acredito que quem edita uma antologia tem que fazer um pouco esse esforço, porque senão também fica aqui um bocado desgarrado, e até para perceberes em que ordem é que queres pôr as coisas, sei lá. Eu não sou editora, mas imagino que isso faça peso, não é? De certeza há uma ciência por trás disso. Sim, não há de ser qualquer pessoa. Não deve ser assim tão simples como depois, quando tu pegas e diz, faz todo o sentido. Sim, não é? Vamos só fazer aqui, colar e... Copy-paste. Exatamente, copiar e colar e olha, Está pronto, bem, está é uma pilha de coisas. Está tudo ótimo.
pronto, acho que podemos começar simplesmente a falar dos vários contos. Eu acho que todos nós tivemos contos que gostámos mais e outros que gostámos menos, apesar de eu pelo menos falo por mim, acho que no geral eles são todos bons. Ou seja, eu senti-me interessada pela história em todos. Sim. É óbvio que Sim, alguns sim. chamam mais, porque isso depois faz parte dos gostos pessoais, mas no geral eu acho que é uma antologia que vale muito a pena. Sim. O primeiro conto que se chama Deuses Como Nós, do Vítor Frazão, eu achei que era o que tinha mais ação. Sem dúvida. Isso aí é o objetivo. Não há dúvidas quanto isso. Bate certo. Todos foi o que me dificultou mais dificultou na história, ou seja, senti-me um bocadinho mais confusa no início sobre exatamente como é que funcionava o mundo e o que é que estava a acontecer. Ou seja, eu acho que o enredo em si fez sentido. No entanto, houve outros contos em que foi mais imediato, tipo assim que... Sim, mas eu percebo o que tu estás a querer dizer, mas eu acho que é um bocado como eu conto. Lá está, mais lembra um filme de ação. Sim. Se tu fores uma pessoa que vê frequentemente filmes de ação, has de reparar que é frequente nesse estilo de filmes. Tu tens a primeira cena, é o herói a fugir de qualquer coisa, Sim. ou a voar pela janela, ou qualquer coisa assim. Claramente este conto segue um bocadinho, Sim, porque sim, entramos sim. logo no meio Sim, de coisas a acontecer. Sim. Mas olha que isso não é só nos filmes de ação, porque há muitos escritores que o grande conceito que fazem é tipo, comecem no meio da ação e não antes da ação. Sim, portanto... sim, mas é um filme. Eu achei que é o que tem a escrita mais cinemática, ou que lembra mais um guião de cinema, nesse aspecto. Não só pelo facto de, como tu dizes, ter uma dinâmica de ação mais rápida, tens transições mais rápidas entre cenas, tens... lá está, tens mais... É quase como se tu disses mais cenas, mais curtas, que ajudam a dar e dá-te a sensação de um passo mais rápido ao longo de toda a narrativa. Sim. E nesse aspecto lembra muito um filme, porque tens muitas pequenas cenas e não tens tanto aquela estrutura narrativa mais clássica pela longa descrição, tens aqui o princípio, tens aqui o teu meio, tens aqui o teu fim. De todos foi o que me, por exemplo, fez lembrar mais por exemplo, o setting, digamos assim, do Blade Runner, visualmente. A mim fez ou seja, mais escuro. Depende das fases do filme que estiveres a falar. Ok, sim, também. Estou a pensar tipo, naquele início e naquelas imagens um bocadinho mais escuras e das ruas e não sei o quê. Fez-me lembrar visualmente. Sim, nesse aspecto. Não, e é assim, repara, mesmo o filme Blade Runner tem cenas movimentadas, mas depois tens aquelas longas cenas. Sim, não. O filme é demasiado lento para por exemplo, o público de hoje em dia, eu acho. Sim, e já agora, pequena à parte, é uma das razões pelas quais o Blade Runner 2049 foi um flop em termos comerciais. Eu não vi também. Também não, mas tenho amigos meus que me recomendam, dizem que o filme está extraordinário, mas que o problema é... Também segue mesmo... É tão... Exatamente, e o problema é esse. A malta já não quer parar. Nós já estamos habituados a filmes tipo àquela cadência, justamente porque aquilo, tu vês o trailer e parece tipo, ok, filme de ação, vai ter aquela cadência assim. Eu pelo menos tive essa sensação do trailer. Sim. E eu não vi o novo, mas quando vi o antigo, confesso que... Mas estás a ver, eu acho que... Mas eu para mim, se calhar porque vi o filme e associo muito aquele tipo de estética, é o tipo de estética que eu associo ao Cyberpunk. Mais do que, por exemplo, um outro filme que é associado ao Cyberpunk, que é o Matrix. Sim, mas por exemplo, o Blade Runner, eu acho que é aquele que cinematograficamente falando, é aquele que marca, mesmo ao nível da escrita, eu lembro de estar a ler sobre isso até agora no início deste mês, e que eles próprios... Sim. O filme está muito interligado com todo o imaginário do Cyberpunk. Eu acho que foi aquele que marcou muito visualmente aquilo que, não é? Qual é que é quase a checklist de uma cena Cyberpunk, mesmo a série, não é? Exato, mas uma consequência disso é precisamente o facto de eu estar a associar, eu pessoalmente, mais facilmente, um passo mais lento, mais calculado
em que tu tens um ambiente a ser criado Do que... do que o passo rápido que o Vítor assume Nesse nesse conto. Ok, sim, Portanto, estou a perceber. foi um quebrar de expectativas, não necessariamente no mau sentido. Portanto, tudo isto para voltar rebobinando aqui um bocadinho a cassete. Este estilo mais de um ritmo rápido acabou por lá está, lembrar mais, como tu dizes, o filme de ação de hoje em dia, com estas Sim, com cenas curtas e lá está, e acaba por ser o filme mais, o conto mais cinematográfico em termos de escrita, precisamente por causa disso. Porque todos os outros, as cenas têm mais tempo para respirar, há mais descrições de ambiente, tipo o que é que o personagem vê à sua volta, o que é que ele também acho que se fala. experiencia. Fiquei com a sensação que se passavam num espaço temporal mais curto, os outros contos, pelo menos aqueles que me vêm agora à memória, e que este parece ter passado mais, ou seja, como há sempre quebras, e agora tipo, e depois passas e sentes, eu pelo menos senti que se passou mais tempo, também pelo tipo de enredo que é e Eu acho que depois da também... procura e eu achei imensa piada a cena digamos, dos Dos artefactos. artefactos do século XXI. Confesso, eu achei Sim, isso. sim. Eu achei Não, isso e a verdade é que eles... engraçado. Embora o não, próprio será a Vítor primeira, faz... não é a primeira vez, não é a única vez que vai aparecer ao longo da antologia. Sim, mas acho Sim, que foi o mais Foi mais óbvio, não é? mais E explicitamente agarrou nessa parte do brinquedo referente àquele desenho animado que nós não vamos mencionar aqui porque temos medo de infringir os direitos de autor. Mas sim, foi claramente o que mais fazia mais um parte, não é? um ponto importante da trama seria esse. Mas acho que sim, é isso, acho que tem um ritmo um pouco diferente de todos os outros, mas também para mim fez uma série de checks em termos da própria personagem, os artefactos do século XXI mais obviamente relatados, enfim, eu achei e gostei do fim, de dar um bocadinho aqui, nós estamos sempre aqui à procura daquela pessoa que nunca ninguém sabe muito bem quem é e de repente quando essa personagem entra, parece que já entra, não é? Entra como o resto do conto todo, entra logo a correr também, não é? Portanto, spoiler alert. faz parte, as pessoas já sabem, as pessoas já sabem. Nós aqui fazemos sempre spoilers. Muitos spoilers. Pronto, mas se calhar devíamos começar a criar assim um efeito sonoro de género a partir de agora. Se não querem ouvir, apaguem. Ou então começamos a pensar em pôr secções do género. Daqui até aqui é evitar, daqui até aqui é evitar. Só por escrito, só por escrito. Se não quiserem spoilers, vão ler o livro e depois ouçam o podcast. É simples. Mas isto é curto. Quer ver? Lê-se rápido. O segundo conto que faz parte desta antologia chama-se Modulação Ascendente e eu devo dizer que em termos da temática foi dos que eu gostei mais. Acho que não fui a única. Não, eu gostei, a mim foi aquele que, obviamente gostei de todos os contos por diferentes razões, mas este não sei, este foi aquele que me deixou assim não gostinho e queria continuar a ler porque acho que foi uma forma muito interessante de pegar numa coisa tão banal como é a música e a influência que a música tem no nosso dia-a-dia, nos nossos estados de espírito e levar isso para um contexto cyberpunk, eu acho. Portanto, eu gostei bastante deste, acho que estava inteligente a forma como a música entrou e como estava presente na vida destas personagens e como é que também foi pensado enquanto parte da trama, digamos assim, do conto. Portanto, eu achei bastante interessante. Sim, acho, lá está, é uma das coisas interessantes deste conto, é precisamente que explora uma parte nova. É o único conto que mostra claramente o interior do que é que seria trabalhar numa corporação naquela altura. Sim. Que é, lá está, é uma das tais nuances exploradas em partes diferentes, pelos contos diferentes. O que é que eu achei? Eu só confesso que tenho... Eu aqui, lá está, sou muito picuinhas. Muitíssimo. Sim. Porque é assim... O ponto fulcral da trama é como a música influencia o nosso estado de espírito. A única coisa que eu teria a argumentar a minha picuinhice em relação ao livro, ou ao conto, é que nós às vezes fazemos o contrário. Não é o nosso estado de espírito que nos dita a música que a gente ouve. Nós às vezes vamos ouvir música de um determinado tipo de propósito para alterar o nosso estado de espírito. E isso é tão ou mais... Eu também achei que ela falava, ou seja, havia alturas em que ela ouvia uma certa música para
ganhar coragem para fazer certas coisas. Epá, como eu não quero fazer demasiado spoiler, tenho aqui de hesitar, mas aqui como é que eu ia dizer? Faz os spoilers. O livro, aqui os humanos são demasiado passivos em relação ao processo que está por trás, se tu reparares. Ok. Aqui eles não escolhem, eles acabam sempre quase por ser uma consequência do que eles Sim. estão a sentir. Sim, mas no fundo ela o que faz é o oposto. Ela faz. Exatamente, mas o que eu Sim, estou a dizer sim, é, sim, que estou a me, perceber. é que me... Tu não estás a falar, tipo, no geral, as pessoas simplesmente ouvirem aquilo que Sim. alguém. Eu percebo, lá está. É uma tal escolha mais história. consciente do que... Eu percebo que a ideia também por trás do Cyberpunk é precisamente é haver uma grande quantidade de pessoas que já estão a seguir cegamente o que a corporação lhes manda fazer. Sim, exatamente, era o que eu ia dizer, sim. Portanto, não estou a dizer que não é justificável, mas se calhar por isso também é interessante por causa dessa desconstrução. Mas para mim, se calhar porque eu mais facilmente uso essa manipulação ao contrário, de usar a música para mudar o meu estado de espírito e não seguir o meu estado de espírito, se calhar por causa disso é que eu não fui tão. Se quiserem, não segui a premissa com tanta naturalidade. Ok. Como eu acho que seria. Acho mais difícil entrarmos num cenário tal como estava ali escrito, percebes? Ok, não. Pois eu não acho nada, na verdade. Lá está, porque eu faço se calhar mais isso, mas atenção, Sim. isso não Mas tirou o meu Claro, não claro. diminuiu a minha apreciação da história. Mas foi uma coisa em que estavas conscientemente a pensar Sim. eu não faço bem, eu não faria isto, ou não... Eu via-me Mas- mais dificilmente a ir parar a um cenário destes do que se calhar alguns dos outros. Não porque eu acho que eles vão ser mais prováveis, atenção, não é essa a ideia, mas é uma coisa que eu acho que estes livros que tratam, e lá está, a beleza até certo ponto da ficção especulativa em geral, é que tu imaginaste, se eu como sou fosse parar estes universos, o que é que me acontecia? Tu claramente ias ser o hacker, que ia estar a modificar aquilo que a música que os outros ouvem e não tanto. Ou a modificar a música que tu ouves. Talvez, não sei, mas eu cair facilmente nesta coisa do eu vou ouvir o que a máquina me diz, parece-me mais difícil do que ser um daqueles pobres coitados oprimidos que está enfiado num canto de uma fábrica a trabalhar. Não, mas, por exemplo, eu acho, eu também se calhar por enfim, força do trabalho, para mim esta passividade não é estranha já, porque nós já temos em relação a um monte de informação, não é? E somos muito receptores passivos de muita coisa, portanto, passar à música também para mim não foi estranho, porque se calhar porque tenho refletido sobre isso também, e então para mim, obviamente não, se eu fizesse a mesma reflexão que tu, se eu fosse parar este mundo, o que é que ia acontecer? Não ia ser muito feliz, ia ser, ok? Não iria querer parar nenhum destes, mas não tive essa dificuldade em fazer essa ponte, porque para mim, infelizmente, a passividade acho que já está muito presente noutras áreas. Eu também não tive dificuldade nenhuma, mas talvez não pelas mesmas razões. É porque, por um lado, sim, quando tu queres sentir-te de uma certa forma ou ouves certo tipo de música, por outro lado, às vezes, se, por exemplo, estás triste, vais simplesmente acabar, pelo menos no meu caso, simplesmente acabar a ouvir música deprimente, ok? Tipo, sei lá, Ella Fitzgerald, tipo, a chorar para o microfone, mas isto para mim é natural, tipo, Sim. wallowing in the music. Mas quer dizer, é verdade que não é sempre, mas também depende um bocadinho, se tu pensares. Eu, por exemplo, vejo isso com... Acho que podemos falar de sempre, não. Eu, por exemplo, vejo isso com o Spotify. Okay? É uma coisa que eu uso muito. Sim. E o Spotify, conforme a música que tu ouves, sugere-te outras playlists. Mas é muito raro, por exemplo, já que e a mim, no Spotify... eu gosto sempre de música, quer dizer, não é sempre, mas maioritariamente eu gosto de música que ele me sugere. Mas eu raramente ouço música que ele me sugere. Eu tenho tendência para ir às playlists. Pois claro, atenção, não vou dizer que tenho uma playlist para quando estou a trabalhar. Porque tem de ser uma playlist que sim. É curioso já agora, pequeno pormenor. Mas eu tenho de ser, por exemplo, para trabalhar, tenho de ser uma playlist de músicas que eu gosto um bocado, mas não muito.
Que é para não distrair-os. Porque se gosto muito, começo a olhar, a prestar atenção à música E não estás a trabalhar. estou a Sim. trabalhar. Portanto, Claramente tu ias ser a pessoa que ia resistir à evolução tecnológica deste conto. Não, eu não quero ouvir isso, muda. Portanto, claramente, pronto. Se calhar não sobrevivias era até esta altura, olha. Não sei. Talvez. Já Ou se tinhas calhar, sido ou se calhar não estava Se na. calhar já trabalhar tinhas sido na. despedido, é Ou se- verdade. não estava a trabalhar naquela corporação, fazias estava parte noutra da qualquer. resistência. Então, a seguir, o terceiro conto desta antologia é O Pecado da Carne, do Carlos Silva. Para mim, enfim, foi o conto, não sei, não sei, não sei o que é dizer sobre este conto. É um pouco Mexeu contigo. o fim, a evolução da história vai para um caminho que eu não estava de toda à espera. Ok. E então foi de género, não ia por aí, onde é que eu vim parar? Foi um bocado... Ou seja, não foi logo no início. Tal como o personagem, tu de repente deste por ti, oh meu Deus, onde é que O eu que é que vim? está a acontecer? Sim, mais ou menos. Mas isso é o sinal de uma história bem conseguida. Sim, eu gosto bastante também. A verdade é que eu gosto eu acho que já li outros contos do Carlos Silva e vale a pena, é um conto bastante, está um conto muito interessante. Ou seja, e quando faz mesmo pensar. começou, eu não estava à espera, mas à medida que foi avançando, surpreendeu-me um bocadinho. Ou seja, comecei a, espera aí que eu acho que sei onde é que isto vai dar. De todo. Foi mesmo de género. Espera, deixa-me ler outra vez, andei para E devo dizer, claramente fez-me lembrar o Silent Green, que o Silent Green is People. Sim, nesse sentido. Mas, Ou seja, mas aqui é completamente tal como é um bocado diferente. sim, claro, não acho que seja Sim. o mesmo estilo, mas Sim. é engraçado que foi logo a primeira coisa que me veio à cabeça quando cheguei àquele final, foi de género, claramente, Silent Green is People, foi o que eu me lembrei depois no final. Mas eu achei que estava bem conseguida a história e mostrou-nos, acho que, tipo, as várias facetas daquele mundo, digamos assim. Achei que mostrou o suficiente para... Sim, para interessar, para para agarrar. como é que as coisas funcionavam. Sim. Não foi, desta antologia, não foi o meu favorito, mas talvez, não sei, talvez tenha sido um bocado pela temática da... Não sei. Bom, para já, o que este traz de diferente que os outros dois não tinham trazido é que há claramente uma vibe pós-apocalíptica e há mais o estanque do aqui é seguro, E ali tu não queres entrar, a coisa vai correr mal se tu fores lá parar. E acho que nenhum dos outros é assim tão explícito nisso. Até porque... Sim, pode ter pequenos elementos de... Sabemos que há as partes da cidade menos mas boas, ali era claramente mas ali, depois daquela porta... principalmente porque normalmente nestes contos costuma estar do lado... Nem sempre estás do lado de quem já vive na cidade limpa e super higiênica, etc. Não é? E aqui tu estás claramente do lado de lá a querer esquecer tudo o que não é o teu bairro, não é? Mas vai a um nível acima, porque normalmente há os ricos e os oprimidos. Certo. Aqui há os que estão na zona em que podes viver. Outros... Não queremos isso, não queremos cá esta gente. Não, exato. Mas é o conto que mostra umas coisas, mostra mais a perspectiva do que seria uma máquina sentiente. Sim. Ok, sim. Acho que está bem conseguido, também está bastante bem conseguido. Também achei, sim, acho que está. E está um personagem. Sim. Está uma bem construído. Está bem construída. Eu pelo menos achei, consegues ligar-te a... Consegues perceber, consegues perceber porque é que está a agir daquela forma. Sim, exatamente. E confesso que pronto, gostei da história, gostei do fim da história e acho que faz todo o sentido dentro daquele universo que lá está. Acho que valeria a pena explorar, gostaria de ver o que é que há. Por acaso é daqueles contos que depois quando depois chegares ao fim, pensas no que é que lês no início e tipo, oh meu Deus, toda uma nova perspectiva sobre esta cena. É verdade, sim. Tu ficas, não. Ok. Não. O conto seguinte chama-se Y mais T, da Marta. Eu achei... Ou seja, este é um conto que está propositadamente escrito de maneira diferente, em que não há maiúsculas. Ela só escreve com minúsculas o tempo todo. Mas é de propósito, parece-me. É mesmo tipo... Parece não, de propósito, pronto.
as personagens principais, não, ou seja, não é que elas não tenham nome, não é? É Y e T. Mas... Parece que quer ser misterioso, não, mas propositadamente a minha quer questão deixar... Porquê que é esse o... Porque eu tenho uma ideia, eu tenho um palpite. Eu acho que é para demonstrar a despersonalização das... Mas quem é que lhes deu o nome? Essa é a minha questão. Ah! Ou seja, eu percebo qual é o objetivo delas não terem nome na história. Eu não percebo ok, tu nasceste neste mundo, imagina, outra vez a pergunta, imagina, tu cais neste mundo, Sim. quem te atribuiu a tua letra? Foste tu que decidiste? Alguém decidiu por ti? Foi a esfera? Eu não sei, percebes? A mítica esfera que ninguém sabe muito bem. Eu gostei deste mundo, eu achei interessante, até porque ela não, ou seja, é super reduzido na área. Este é o conto que mais te foca, como a gente estava a falar antes da gravação, na relação interpessoal. Sim. É o que fala menos no mundo. Até porque o mundo, ela nem dá a conhecer grande coisa do mundo, é aquele espacinho super pequeno, na verdade. Sim. Quer dizer, lá está, ela dá-te claramente a sensação que há mais. Sim, mas tu não conheces, não é? Só que o espaço importante para a história é o espaço em que as duas personagens estão juntas. Sim. Portanto, é o tal, qualquer coisa como ela descreve como um favo de mel, ou um aspecto de favo de mel, onde elas estão enfiadas num espaço aparentemente minúsculo, pela descrição que compreendes disso. Porque, e lá está, como... Repara que o conto em que as personagens têm menos nome é aquele onde, se calhar, como a despersonalização das personagens é maior, é aquele que se foca mais na necessidade de manutenção da relação interpessoal. Sim, a relação claramente aqui é o foco, não é? Sim. É o foco e é por isso que é focado. Porque repara, não é necessariamente que o mundo físico em si seja menor, porque ela depois descreve que há as ruas, onde ela cresceu, coisas, e depois há a fábrica enorme que mantém a tal esfera que sabe Deus que tamanho é que tem, nunca é descrito, só que dão a entender que a fábrica é grande, é ampla, espaçosa e trabalha lá toda a gente. Sim. Mas lá está, porque como o foco é o importante da história é a relação, o espaço mais importante é o espaço menor e é onde as personagens em si e os seus nomes são menos importantes. Sim. De todos os outros... Porque repara, seria fácil... Em qualquer um dos outros contos, tu não dás nomes aos personagens. Isso é sempre fácil, mas nem sempre faz sentido, não é? Sim, exato. Aqui faz mais sentido. Mas é que não é só uma questão de fazer sentido, é que é um ponto importante para a mensagem da história. Por causa disso, porque o importante é a relação, não é o nome. Ao passo que tu nas outras histórias, os nomes são quase o tag que identifica a personagem, não é necessariamente um nome que te traga informação sobre a personagem. Sim, ou porque também tem mais personagens, ou porque o objetivo da história também não é explorar a relação entre as personagens, não é? Exatamente. E portanto aqui claramente não era do indivíduo, mas é como é que estas duas pessoas se relacionam neste mundo que nós não conhecemos muito bem e que é um bocadinho misterioso e pouco definido para nós que estamos a ler. Portanto, eu achei esse pormenor muito interessante. Tu nunca sabes muito bem quem é que está a falar, não é? O que é que caracteriza a personagem que está a falar, porque eles não entram por aí porque não é o importante. O importante é um bocadinho o que é que sai daquela relação e como é que elas veem, ou pelo menos aquela personagem que nós seguimos mais, como é que vê a outra e como é que vê a relação com a outra personagem. E se tu pensares no que acontece no fim, e se pensares na consequência desse fim em termos daquilo que te está a contar a história, faz sentido que tudo o resto se tenha perdido e que tenha ficado a importância da relação. Sim, faz todo sentido. Acho que é uma forma interessante de explorar o peso de mantermos relações sociais uns com os outros, não é? Termos ligações e o que é que no fim de tudo o que é que fica para uma pessoa que muitas vezes são estas ligações mais do que pormenores e detalhes do mundo que está à nossa volta. Portanto, eu acho que o conto está assim um bocadinho abstrato, ou seja, tu nunca sabes muito bem o que é que está a acontecer e o fim para mim fiquei muito, faltava-me perceber um bocadinho melhor o que é que estava a acontecer no fim, e agora outra página, só para perceber melhor, mas sai isso é muito forte, não é? Eu acho que a noção de que a relação era aquilo que estávamos a trabalhar no conto, acho que isso é muito óbvio, sim. E o penúltimo conto do José Pedro Castro é o Alma Mater. É a senhora de idade que passeia numa nova... Na Baixa. Sim. Na Nova Baixa, na Velha Baixa. Sim, na nova Velha Baixa. Sim.
Pronto, para quem isto não está a fazer sentido. Eu gostei que foi o conto, acho eu, o único, que refere um local que nós conhecemos. Sim, É verdade, local sim. físico. Nenhum dos outros é passado tipo Sim, na baixa. Lisboa. sim, não é definido nunca Não é definido onde o é que espaço é, físico. não- E aqui é pela primeira vez dito, é em Lisboa, daqui a umas centenas de anos, há umas torres muito grandes e isto, a antiga cidade está na fossa. Sim, Não, mas falam dos túneis do metro, Do metro, e sim. tu ficas. o metro da baixa, pera. sim, eu sei o que é que isso é. Tipo, Isso é verdade. gostei desse pormenor. Achei a personagem principal também super interessante. Sei lá, por um lado foi logo porque claramente faixa etária é completamente diferente dos outros protagonistas todos dos outros contos, ok? E depois achei imensa piada, tipo, ela tem uma livraria Sim. ainda na A tentar sobreviver. Sim. Sim. E Num deles, mundo em que claramente os livros já não é. dele ter tido algumas das outras personagens que são referidas terem um dialeto diferente e que é mencionado. Não quer dizer que nos outros contos isso também não pudesse existir, mas não é focado. Sim, mas é focada a diferença de Sim, línguas. sim, de O línguas. pelo facto, se calhar, porque como Lisboa sempre foi esta mistura de gente de várias culturas, Verdade, de sim. vários sítios, é mais natural que tu numa cidade. Num sítio que é conhecido por historicamente ser um sítio com muita variedade, a história de Portugal. Sim. Portugal é uma história de variedade, de presença de culturas de muitos sítios diferentes, por muito que agora haja por aqui. Sim, nós éramos um no final, o pessoal vinha até aqui e depois chegava aqui no final. Temos sol, praia, está bom, ficamos Ela aqui aqui já. já ao final, a seguir só tens água, portanto, olha, ficas em Lisboa. Não, mas é porque o conto acaba por fazer um bocadinho também aqui o balanço entre o antigo e o novo, porque é a personagem que é mais velha e tudo mais acaba por ser ali vista como o passado que nós já ultrapassámos, como assim livros e uma livraria e não sei o quê. E eu acho que isso acaba por ser um discurso muito comum também, não é? O que é antigo e o que é novo e temos é que evoluir, o que é que está para trás, o que é que fica, o que é que não fica. Eu acho que isso, claramente a mim, fez-me pensar os muita coisa. teenagers continuam isso. É tipo só a chapada, como eu havia lá cenas que eu penso, isto é mais ou menos assim agora. Não era preciso, não é? Tipo, pronto. Opa, mas não vais por aí, tu sabes que isso é uma coisa. Eu Estamos a ficar velhos. Não, é? é uma Essa é parte, velho do não. Restelo. Eu estou a reparar que estou a fazer muitos à parte, não sei se é de propósito. Não ou não. está tudo. Mas uma das coisas que eu achei mais interessante é que isto é aparentemente um fenómeno cultural já dá desde há milhares de anos. Sim, eu acredito. Que até num futuro. Há textos na Grécia Antiga sobre como pessoas de uma determinada geração diziam que a geração seguinte ia ser a geração que ia dar cabo da civilização. Tipo, há 2500 anos atrás, já os velhos odiavam os putos. Portanto, nós podemos estar mais ou menos confiantes que a próxima geração, por muito que a gente diga mal deles, eles não vão estragar nada. Vai. Pior do que. Não é? Pior do que está Sim, também. e da mesma forma que se calhar os Sim. nossos pais dizem que estes. É verdade, mas nós todos dizemos isto. Tipo, sabe que nós éramos assim quando éramos mais novos? A sério que éramos assim? Mas se calhar era, tipo, se calhar as pessoas mais velhas me diziam tipo assim. Eu gostei dessa diferença. Sim, É verdade que não é o foco, quer dizer, é um bocadinho da história, mas ou seja, o enredo leva-te por uma história. Mas eu gostei destas, mostrar as várias facetas de Lisboa, as várias culturas, as várias idades. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Uma coisa que eu gostei, já agora, já que estamos a tocar nisso, é, ao contrário do esta é a personagem mais limitada fisicamente, o que também dá uma dinâmica diferente à história. Sim. Porque ela claramente descreve que subir a encosta de não sei quê, já não lembro qual é a encosta. É numa das ruas da Baixa, qualquer uma serve. Aquilo é tudo subir. É sempre a subir. Sim. É sempre a subir. Sim. Não, quer dizer, Mas ela fala. A parte ali da Sim, Baixa, mas ela fala de. Sim, ela fala de subir uma em particular que eu gostava de me lembrar, mas que está-me a falhar completamente. Que ela diz que lhe custa e porque está curvada na bengala e como anda a não sei quê. E o facto de ela estar constantemente a dizer a si própria não devia estar a fazer isto. Já não tens idade para isto. O que é que tu estás a fazer, mas que raio, o que é que andas para aí, que parvoíce. Que eu acho que é um retratar bastante interessante. E que acho que até esse ponto até faria sentido para a personagem que ela está a fazer versus o que é que ela devia estar a fazer. Mas é o conto em geral em que há com possivelmente a exceção do primeiro em que a linguagem é mais desbragada, que eu achei também curioso. Sim, ok, já encontrei, é a Rua Garré. Sim. Eu, por exemplo, agora acabei de olhar para isto, já nem me lembrava deles fazerem menção ao Facebook.
Mas Sim. deu Sim. QUE, que eu... Ui! Mas Já me lembrava dessa também. yeah, mas eu por acaso achei piada. E era aquilo que estávamos a dizer há bocadinho, tipo... Os resquícios. dos Aquilo que resquícios para daquilo que nós Sim. vivemos agora. E agora de repente, sim, isso é para velhos, agora já fazemos esta coisa 30 vezes melhor. Mas pronto. Gostei bastante do. Sim, lá está. Esta variedade de coisas diferentes que são abordadas acaba por levar a que tu acabes por gostar de coisas diferentes do conto. Mas também é Dos contos. uma forma interessante de tu explorar diferentes olhares sobre aquilo que pode ou não ser o Sim. cyberpunk, não é? Porque Sim, toda a gente pode ter uma imagem cyberpunk super Blade Runner sim. e que parece Mas- que aqui explora diferentes visões ou diferentes perspectivas de quem está dentro da máquina Sim. tecnológica corporativa, quem está fora, pessoas mais velhas Sim. que tipo de propósito querem estar um bocadinho à Sim. margem, ou pessoas Mas que estão a tentar ligar repara, lá isso é uma dentro. coisa interessante. Já agora, desculpa lá estar-te a interromper. Não faz mal. Mas outra coisa que eu acho interessante é que mesmo esta velhota que claramente não tem dinheiro e está a sobreviver a tostões, mesmo assim tem não sei quantos implantes. E tem um Sim, implante sim, sim, num sim. olho e um não sei o que numa anca. É toda aqui que é na mesma. Não, já nem vou por aí. Vou mesmo só dizer que é Sim. acho que há poucas formas de tu dares melhor a ideia de que as máquinas estão de tal forma a tomar conta das pessoas que mesmo aqueles que são. Porque repara, ao longo dos vários contos, tu vais te deparando com quem tem aumentos cibernéticos. Foi uma Este bocado é para cortar. Aquilo que tu vês uma das melhores formas de tu mostrares que os implantes cibernéticos estão em todo lado é precisamente o facto de, mesmo a pobretanas mais pobretanas, têm um olho não sei quê, e tem uma anca não sei o que mais, e tem um não sei quê, versus. Porque lá está, uma pessoa que trabalha para a corporação, ter o carro todo XPTO e tem uns objetos, e põe-o, por exemplo, como no. Não. Não, o pecado da carne. Sim, pecado da carne. O pecado da carne, tu claramente faz sentido que o pai ponha o puto a dormir, entretido a um canto com toda a tecnologia virtual que agora põe o puto a ver desenhos animados e ele está só naquele canto. Faz sentido que ele tenha acesso a isto porque ele claramente trabalha para a corporação. Ok, sim. Agora, quando tu tens a velhota que não devia ter nada, que Supostamente vive à margem. Sim, e que está decrépita e mesmo assim tem um implante artificial disto e um implante artificial do outro, quer dizer, então é porque aí está mesmo Claramente, em todo sim. lado. Sim. O último conto é o Bastet, do Mário Coelho, que é aquele que a mim me pareceu que tinhas tipo uma rede de personagens, em vez de focares só numa, tinhas Sim. uma rede, não é? Tinhas um Sim. grupo Pareceu muito maior. diverso. Sim, Não é? sim. Tipo, em termos de escala da aventura. Também achei que abordava mais ao estilo de Blade Runner. Ou seja, o que é ser humano, a diferença entre os humanos e as máquinas, e seja, abordava um bocadinho essa temática também. Sim. Eu achei que as personagens, o grupo de personagens que nós seguimos, estava bem conseguido porque eles eram todos, sei lá, faz-me lembrar um bocadinho tipo aqueles filmes, sei lá, eu vou dizer tipo uma cena parva, mas tipo o Ocean's Eleven, Eu entende? estava tão à espera que fosse dizer isso, não sei porquê. Porque os personagens, tipo, ok, tu claramente há um esforço em distinguir esta personagem faz Sim. isto, ou é caracterizada por X. Sim. Mas eu achei que eles, apesar de ser um grupo mais pequenino, achei que estava bem conseguido as diferenças entre eles. Também achei, apesar de acho que não tem assim tantas nem nada, era um conto adulto. Mas lá está, é um conto em que tu notas, claro, é um elemento que caracteriza um personagem, ou dois personagens, Sim. e há um deles que é claramente caracterizado pelo facto de dizer palavrões a torta e a sim. direito, e há outro que há é- uma referência. Há muitas referências. Muitas sim. referências. Não, deixa-me dizer assim, há muitas referências sempre à mesma mesma coisa. Sim, é um facto. Mas quer dizer, eu acho que é interessante, dizer, faz parte de ser pessoa e portanto eu achei que esta diferença entre todos eles era gira. Mas pronto, eu para já foi o conto que eu
me transportou a mim, pessoalmente, porque já vimos que temos opiniões diferentes, Sim. foi o que mais em que eu achei que as descrições mais me transportaram para uma ambiência que eu associo ao Cyberpunk. Acho que a descrição inicial daquela festa que está a decorrer foi de todos os contos aquele que eu senti que, ok, não estou agora, até porque lá está, a descrição da festa em si é muito lenta. Tens muito, que é porque repara, um dos estilos que claramente influenciou o Cyberpunk é o estilo dos filmes noir dos anos 20 e Sim, 30, sim. em que o ambiente é quase tão importante como a ação. Está sempre E escuro e a o, chover. sim, repara, aqui não é, por exemplo, não há descrição de chuva, não há, não há efetivamente. Mas não é precisa, não é? Não é por isso. mas o ambiente da festa ser descrito de forma bastante pausada no sentido em que há tempo para a cena respirar. Tu Sim. claramente estás a ver o olhar de um personagem que está a descrever tudo o que está a acontecer enquanto faz. É quase aquela sensação de que estás a ver Sim, é tipo o olhar da da personagem máquina, a sim. percorrer a sala, a câmara a varrer a sala. E essa sensação dessa descrição, com um passo que lá está, com um ritmo mais lento, e a descrição em si, aquilo que é feito, a dissonância que está a ser descrita entre o tipo que está, parece ser uma coisa, mas claramente é outra, porque ele está claramente drunfado, para não dizer outras coisas. Sim. E todas as estranhas dissonâncias que vão havendo, que te dão a sensação que isto tem um aspecto muito bonito, mas não há aqui alguma coisa que está profundamente fora. Sim, faz claramente parte do... Fez-me, lá está, foi o que eu gostei mais em termos de transportar-me para este, ok, agora estou aqui sentado, estou aqui a ver isto, podem começar a pôr a fita a andar. Ok. Um bocado isso. O que levou a que eu gostasse bastante, eu tenho sempre dificuldade em dizer isto é o que eu gostei mais, isto é o que eu gostei menos, porque eu normalmente aprecio partes diferentes de coisas diferentes. Sim, Portanto, Acho que todos, não é? Acho que todos fizeram sim. isso. Mas nesse aspecto teve uma ressonância particular comigo por causa disso, porque eu senti que foi a descrição que não só mais me transportou para o momento, mas foi a descrição que mais disse, ok, isto é aquilo que eu queria, não é tanto se calhar que eu queria, mas que eu estava à espera e que eu gostava, e que é uma das coisas que eu gosto no género. Foi mais de encontros também aquilo não só que tu esperas, mas que tu aprecias quando Exato. pensas em Cyberpunk, é aquilo que tu queres ver também. Por um lado, é aquilo Sim. que nós também, não é? Os gostos também têm muito peso Pois, nessas coisas. eu, por exemplo, essa primeira descrição da festa, não sei o quê, eu associo o Cyberpunk a algo mais escuro e, portanto, achei Demasiado limpo e luminoso. Quer dizer, não é que depois o evoluir da história não seja claramente Cyberpunk, mas no meu imaginário, Cyberpunk não tem tanto a ver com o ritmo lento, tem mais a ver com visualmente ser mais escuro e mais sujo e tipo ruelas mais apertadas, espaços mais apertados. E ali dava uma sensação mais ampla. Não quer dizer que depois não haja outros facetas de história. Sim, claro. E atenção, bastante até, tens ali claramente corporações em confronto de algum modo e tens tipo os gajos estão no meio, tens todo o mistério que vem por trás destas coisas, mas sim, eu também senti um bocadinho isso, mas se calhar também vem daquilo de quando tu pensas em Cyberpunk, qual é que é a imagem, a cena que te vem à mente, não é? E se vier uma coisa muito mais visual, ser mais escuro e tudo mais, claramente este início não te leva logo para aí, mas se for uma coisa muito mais de ambiente e de ritmo, claramente acho que este dá este espaço para... Sim, em contrapartida, por exemplo, se nós compararmos logo com o primeiro, então acho que faz um choque. Portanto, acho que foi uma boa forma de começar e acabar. Tu começas logo o livro a correr e depois acabas assim, quer dizer, acabas também a correr, mas enfim, acabas assim num ponto mais... mas é diferente, mas dá mais lá espaço. está, tens, por exemplo, lá está, se contrastarmos os dois, um tem muitas cenas e cada uma delas é muito curta. O outro é exatamente ao contrário. Tens, se calhar, meia dúzia de cenas, num sentido cinematográfico da coisa, mas depois cada uma delas tem espaço para os escreve, e até porque dá mais espaço a que diferente, porque repara, aqui como tu tens 5 personagens principais, tens mais relações de pares que precisas de explorar um bocadinho. Sim. Portanto, se calhar também por causa disso é uma consequência da história ser diferente. Eu, por exemplo, pode ser só a impressão minha, mas eu achei que era mais longo
que os outros contos. Pode efetivamente não ser, mas Era contar as mais páginas. ou menos. Porque eu literalmente estou a olhar para o índice e os últimos dois parece-me ligeiramente maiores que os outros. O primeiro também me lembro de ter a sensação que... Mas se calhar porque é o primeiro e tu ainda estás naquela expectativa do que é que vai a seguir, não sei. Sim. Mas também... Eu fiquei com a sensação, e pode ser ou não real, mas fiquei com a sensação que era um conto maior, também por ter mais personagens. Os outros às vezes são muito contidos no número de personagens que tu segues, não é? Sim. E portanto parece que tipo, a história é toda ela mais contida à volta de duas outras pessoas, e aqui tinhas um grupo maior e então parecia ter mais coisas. É possível. Eu gostei bastante, acho que tinha um bom equilíbrio de, como estavas a dizer, aquelas primeiras cenas que descrevem-te um pouco mais daquela situação e depois ter algumas cenas mais rápidas e de mais ação no fim. Eu achei que estava bem conseguido o final daquele enredo todo. Pronto, quer dizer, não sei, até a certo ponto foi surpreendente para mim no final. Ou seja, não estava à espera que algo acontecesse daquele género, mas não estava à espera exatamente daquilo. Ok, não estava à espera disto. Eu acho que os fins nos vários contos, eu acho que de uma forma ou de outra fizeram-nos, pelo menos a mim, fizeram-me sempre pensar: ok, faz sentido, ok, não ia por aí, ok, né? Não é nada do que eu estava à espera. Os fins, eu também gosto disso numa história, a verdade é essa, de tu começas a entrar, mas e tu achas, ok, agora já começo a conhecer, mas de repente há uma imprevisibilidade. Eu acho que todos os contos, de formas diferentes, obviamente, me deixaram aquela coisa do... Isto tinha mais, né? Tinha mais por onde contar. Claro que houve aqueles que, porque acabam, né? Também porque acabam de uma forma às vezes surpreendente. Para mim foi sempre surpreendente também, porque eu não tenho, se calhar, não tenho uma visão muito estanque do que é o cyberpunk e, portanto, também por um estilo que se calhar tenho menos conhecimento, começo agora a entrar um bocadinho mais, então foi interessante porque é isso, parte-se um bocadinho à descoberta de diferentes perspectivas, com diferentes cenários, e no fim ficava sempre aquela coisa do ok, não estava à espera que isto acontecesse, gostei, tipo, de ter a surpresa no fim de alguma coisa. Eu acho que isso foi, por isso é que eu acho que a antologia está muito bem conseguida, porque fica, ok, podes gostar mais de uns contos do que outros, isso faz parte, mas fica aquela coisa do fiquei surpreendido no fim. Eu acho que isso também é um ponto positivo a favor de qualquer história, eu acho. Sim. Se o twist for bem feito e fizer sentido. Sim, vamos dizer que... Sim, felizmente que isso é importante. Aqui eu acho que foi o caso. Sim, acho que foi o caso. Então, para o mês que vem, vamos ler Homeland, do R.A. Salvatore. É um nome um bocado, deixa eu dizer. Podes dizer à portuguesa, R.A. Salvatore. R.A. Salvatore, pode ser. O que é, não em termos de datas de publicação, mas em termos, supostamente, da sequência de livros, o primeiro do Dark Elf Trilogy, ok? Que fala sobre a personagem que a maioria das pessoas que conhece Forgotten Realms e Dungeons and Dragons já ouviu alguma vez falar, que é o... não sei dizer o nome dele. Drizzt Do'Urden. Pronto. Está cá um fã de fantasia para dizer isso. Se tiverem, nós escolhemos especificamente este livro para o mês que vem, porque vai ser o aniversário do Gary Gygax e, portanto, já sabem, se quiserem, têm até ao próximo mês para lerem este livro e depois ouvirem a nossa análise do mesmo. Sim, cheia de spoilers, muito como spoilers, sempre. Sim. A nossa tentativa de análise, sem spoiler, mas spoiler. Sim, mas já agora, também, como este é o primeiro livro da trilogia, também não é que seja assim um spoiler, muito spoiler, portanto... Não faz mal, pronto. Fica sempre coisas em mistério, claramente. Pronto, então até ao próximo mês.